Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamar de senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 32ª sessão ordinária do segundo período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 113/2013, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador desta Câmara Municipal, no uso de suas prerrogativas, requer à mesa desta casa, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que seja mantido contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Polícia Militar, no sentido de promover uma reunião com os edis desta casa, para que seja discutido o cumprimento da lei número 1134, de 26 de agosto de 2013, a qual veda o funcionamento dos equipamentos de som automotivos, equipamentos sonoros assemelhados nas vias, praças e demais logradouros públicos. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2013, Anderson da Silva, Eco Estacato, vereador. Indicação número 532/2013, Darley Gomes de Moraes, vereador no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de ser realizado convênio com a Secretaria Municipal de Saúde e Academia Esporte e Saúde na categoria hidroginástica, para atendimento ao pessoal que necessita desse exercício para tratamento de saúde. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer já possui este convênio para atender o grupo da terceira idade em atividade neste município. A hidroginástica, por sua vez, é um recurso que tem sido cada vez mais utilizado na área médica para se obter uma recuperação mais rápida e melhor dos pacientes. São traçadas condutas e exercícios personalizados para cada pessoa, de forma a acelerar e facilitar a reabilitação, tratando as disfunções ortopédicas, vasculares, respiratórias, traumatológicas, neurológicas e pós-cirúrgicas. Face ao exposto, esperando a atenção por parte do excelentíssimo senhor prefeito, apresento a presente indicação, aguardando seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2013, Darley Gomes de Moraes, vereador. Ofício número 92/2013, ao ilustríssimo senhor Wilden Vieira da Silva, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Piraí. Senhor presidente, através desse encaminho o documento preliminar do Plano Municipal de Cultura de Piraí para apreciação e ciência dos senhores vereadores da Câmara Municipal de Piraí. Atenciosamente, Charles Freitas Rodrigues, secretário municipal de Cultura. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca e a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro convida para o encontro do secretário estadual Felipe Peixoto com os piscicultores, pescadores artesanais e produtores rurais de Piraí e Médio Paraíba. Na ocasião será apresentada a palestra sobre orientação ao processo de licenciamento de aquicultura continental. Dia 29/11 de 2013, de 9 às 14 horas, 9 horas, abertura com o secretário de Estado Felipe Peixoto, saudação do prefeito municipal de Piraí, Luiz Antônio Neves, e o presidente da Câmara, Wilden Vieira da Silva. 10 horas, coffee break. 10h15, palestra com Yves Musitano, mestre em aquicultura da FIPERJ. 11 horas e 15 minutos, perguntas, moderadora Maria Dalva Ribas, técnica em agricultura da FIPERJ. Local Câmara Municipal de Piraí. Comissões permanentes em conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 49/2013, Lei Orçamentária Anual, Exercício 2014. Tempestividade, legitimidade, legalidade, estimativa de receita, fixação de despesa. Relatores, vereadores Luiz Fernando Colucci Júnior e Darley Gomes de Moraes. Parecer. Inicialmente, em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, de 20/12 de 2002, o Regimento Interno, as comissões acima referenciadas em conjunto examinam o projeto com a conclusão ao final. Obviamente, e de ordem legal, recebemos o projeto de lei acima epigrafado de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que objetiva como princípio constitucional submeter a este Parlamento para apreciação e exame a Lei de Meios para o próximo exercício financeiro 2014,
cuja previsão da receita e fixação de despesa de forma equilibrada é de R$ 163.320.000, correspondendo às receitas e despesas do Executivo e Legislativo. A proposta está acompanhada pela mensagem expositiva e o projeto, evidentemente, contendo os demonstrativos e anexos estabelecidos pela Lei nº 4.320, de 64, a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal. O presente projeto de orçamento público foi encaminhado a esta Câmara tempestivamente na forma prescrita pela Lei nº 827/2006, com observância do Plano Plurianual e Investimento e, consequentemente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, atendendo assim às disposições contidas no parágrafo 5º do artigo 165 da Carta Magna e na Lei Orgânica do Município de Piraí. No momento atual, os administradores públicos encontram-se diante da necessidade de melhor administrarem os recursos das entidades que representam o intuito de promover o bem-estar coletivo. Porém, para que isso ocorra como desejado, faz imprescindível que estes estabeleçam um sistema de acompanhamento orçamentário, possibilitando assim que o orçamento público materialize o programa de ações do governo. A partir da Lei nº 4.320, de 64, e com a chegada da Lei Complementar nº 101/2000, o orçamento ganhou mais status com a implementação dos programas e projetos integrado aos sistemas de contabilidade pública. É evidente que o orçamento pode ser um poderoso instrumento de distribuição de renda, como oferta de educação, saúde, transporte público, entre outros, oferecendo mais benefícios às pessoas que somente poderão ter acesso a estes serviços se eles forem ofertados pelo poder público. Notório com essas breves considerações, o orçamento público é tido como um instrumento de que serve a administração pública, no sentido de orientar as ações a serem desenvolvidas por alcançar determinados objetivos e metas, que é denominado de desenvolvimento econômico e social. O professor Deusvaldo Carvalho conceitua com clareza contabilidade pública como o ramo da ciência contábil que tem por objetivo aplicar os conceitos principais e normas contábeis nos atos e fatos de gestões orçamentárias, financeiras, patrimonial e de compensação nos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, e ainda fornecer informações tempestivas, compreensíveis e fidedignas à sociedade dos gestores públicos. O contrato orçamentário é lei. Seu processo de construção também obedece a dispositivos legais. A Constituição determina a elaboração da lei de meios com base em 3 instrumentos: Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a própria Lei Orçamentária Anual, a LOA. Em sendo assim, uma administração pública coerente, responsável e transparente deve priorizar o planejamento com o esboço dos objetivos da administração e como meio para alimentar a execução e permitir o controle do que se busca. Na gestão pública, sob o ponto de vista gerencial e o respeito pelas leis em cumprimento da responsabilidade social, depositada sobre as entidades públicas, aliada à boa contabilidade, comprovará sempre todas as suas previsões e realizações. Portanto, este projeto de orçamento público, as comissões indicadas por seus relatores, assinados, submetem ao douto plenário a decisão final por sua soberania e recomenda pela procedência do projeto e a sua consequente aprovação. Sala das Comissões, 25 de novembro de 2013. Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Membro das comissões, de acordo com o parecer dos ilustres vereadores. Sala das Comissões, 25 de novembro de 2013, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissões permanentes em conjunto: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 1726, de 15 de outubro de 2013, projeto de lei número 50/2013.
Origem: Executivo Municipal, Prefeito. Matéria: dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017, ano base 2013. Relatores: Luiz Fernando Colucci Júnior, Darley Gomes de Moraes. Conforme dispõe o capítulo 2º, seção 3ª do seu artigo 53, as comissões acima assinaladas reunidas para, em conjunto, sob a presidência da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, apreciarem o projeto de lei, ora encaminhada, e emitirem o parecer final. Em breve considerações, devemos, em especial, que a edição de lei complementar número 101, em maio de 2000, trouxe um novo enfoque à gestão de recursos públicos, exigindo um aperfeiçoamento técnico da elaboração e execução do orçamento público, com ênfase para o planejamento. Esta lei, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, integra os três instrumentos de planejamento já previstos na Constituição Federal de 1988. Em síntese, o Plano Plurianual de um município é o instrumento de planejamento estratégico de suas ações, por ser o documento de planejamento de médio prazo. Dele se derivam a lei de diretrizes orçamentárias e as leis dos meios anuais. O Plano Plurianual define as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para relativas aos programas de duração continuada. A Lei de Diretrizes Orçamentárias dimensiona as ações e metas fiscais e financeiras de cada exercício. Uma vez elaborado com cuidado técnico, o administrador público adquire também a capacidade de acompanhar a execução dele decorrente, avaliar seus resultados e, sempre que necessário, revê-lo. Esta avaliação deve ocorrer anualmente em respeito ao artigo 48 da Lei Complementar 101/2000. Sua reserva maior e legal já estava contemplada em nossa Carta Magna de 1988, onde o artigo 165, parágrafo 1º e 9º, estão inseridos o seu conteúdo, cabendo à Lei Complementar dispor sobre a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do PPA, da LDO e da LOA no artigo 167, parágrafo 1º, veda o início de investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem que tenha sido incluído no PPA ou previsto em lei específica no artigo 35, ato das disposições constitucionais transitórias que trata a regionalização das aplicações. Desta forma, em paralelo à busca de novas técnicas e recursos de administração e gestão, o planejamento emerge como o propulsor das mudanças e das adequações que se fazem necessárias e como meio para superar as mudanças e das adequações que se fazem necessárias e como meio para superar a crônica carência de recursos, enfrentar desafios e atender às demandas e aspirações da sociedade. Em sendo assim, conforme expresso no artigo 165, caput da Constituição Federal de 88, o Plano Plurianual integra, junto com o orçamento anual, as diretrizes orçamentárias próprio dos entes federados e conteúdo de metas, objetivos, diretrizes, a partir de despesas de capital e de outras delas demandadas. Dessa forma, vale salientar e atender para o papel no plano plurianual deste conjunto. Sabe-se que todo sistema tem sua razão de ser na busca de um objetivo comum, para o que é necessário que suas partes sejam plenamente integrados e compatíveis entre si, interrelacionando-se permanentemente de maneira harmônica. Fundamenta-se no parágrafo 1º do artigo 167, que recorremos à lição do administrativista Nilo de Castro, no que se refere especialmente ao plano plurianual. A matéria do plano é necessariamente de lei. O artigo 167, parágrafo 1º da Carta da República, despesa de capital só se realizará havendo-lhe extensão a outro exercício financeiro se tiver sido incluído previamente no plano plurianual ou se a inclusão em lei que autorize e fixe o montante das dotações que anualmente constarão do orçamento durante o prazo de sua execução. Constarão do plano os recursos necessários para os investimentos, assim como os que cobrirão os gastos decorrentes das despesas de capital destinadas à manutenção dos referidos investimentos. A previsão implica processo continuado das projeções ano a ano, consoante a técnica de planejamento, pois não se improvisa em ações públicas. Por derradeiro, então, encontramos em todo processado e seus anexos com a obediência e legislação pertinente. Estes relatores concluíram pela procedência do projeto, opinando por conseguinte a sua aprovação pelos nobres vereadores desta Casa, Sala das Comissões,
Sala da Comissão, 18 de novembro de 2013. Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Membros da Comissão, plenamente de acordo com o parecer. Sala das Comissões, 18 de novembro de 2013. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimeiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, o público presente. Eu quero chamar a atenção aqui de uma situação que não está para ocorrer já no decorrer do ano que vem, mas já tem uma grande negociação política, é a transposição do Rio Paraíba do Sul. São Paulo, hoje tem o Rio Tietê, que está extremamente poluído. Não fizeram o dever de casa, e o rio lá eles estão vendo como recurso para abastecer a capital paulista, uma transposição. Eles vão pegar em Jacareí, fazer um bombeamento dessa água para a capital, para ser tratada e melhorar o abastecimento da capital paulista. E isso vai trazer danos irreversíveis para todo o estado do Rio de Janeiro. O Rio Paraíba do Sul, ele nasce na Serra da Bocaina, corta ali todo o Vale do Paraíba, ali no estado de São Paulo. Lá em Santa Branca, próximo a Jacareí, tem uma barragem reguladora da Light. Essa barragem, no início, ela era simplesmente para regular a vazão do rio. Ela armazenava água em épocas chuvosas, como está acontecendo agora, e ia soltando a água na época de estiagem para manter esse Rio Paraíba do Sul. Aí o Rio Paraíba do Sul entra aqui, Cachoeira Paulista ali, com divisa com Itatiaia, e corta o nosso estado, vem até Barra do Piraí, onde parte dele é feita uma transposição a essa água que passa aqui em Vigário, toca as usinas e vai para abastecer parte do Guandu e o Rio de Janeiro. O Guandu a gente fala parte porque tem a parte da adutora de Ribeirão das Lajes e tem outras nascentes que abastecem também o Rio de Janeiro, mas 87% da água que abastece a cidade do Rio de Janeiro é essa água bombeada aqui do Rio Paraíba do Sul. E ali de Barra do Piraí ele continua, vai sair lá em São João da Barra, numa foz lá próxima a Campos, desaguando no Oceano Atlântico. Esse rio é de uma importância vital. Ali em Sapucaia, fizeram uma usina lá em Santa Branca, aproveitando a vazão do rio, eles chamam PCH, é uma pequena hidrelétrica. Lá em Santa Branca, foi a Light, depois de privatizada, aproveitou, fez uma usina, de pequeno porte, mas fez. Aqui em Cachoeira Paulista, quem passa pela Dutra, podem observar, mais duas. Aí a gente vem, Funil, ali em Itatiaia, uma nova barragem, a usina de Funil. Ali, novamente, a água represada e gerada energia. Depois vem até Barra do Piraí, onde é bombeada, e aqui tem a Nilo Peçanha, que a maior parte da usina geradora é da usina Nilo Peçanha, e depois vai em Pereira Passos, ali em Ponte Coberta, novamente é transformada essa energia, o peso da força da água, gerando energia. Quando chega ali agora em Paracambi, que até inundou uma parte da Cacaria, uma nova PCH, mais geração de energia. Isso com o desvio aqui, usina Nilo Peçanha, porque aquela fonte velha que tocava água da represa, hoje está obsoleta, não gera mais energia. Nem fontes velhas, nem fontes novas. É a Nilo Peçanha, com essa água bombeada aqui, onde desce ali em frente ao Colégio da Light. Aí depois, Pereira Passos, depois Paracambi, que uma parte até está dentro do município de Piraí. E lá depois ela vai para o Guandu, pega-se 47 metros cúbicos, faz o tratamento, distribui para a população do Rio de Janeiro e o resto vai para a Baía de Sepetiba. Ela está continuando ali, indo para Três Rios, Paraíba do Sul. Lá em Antas, que é um distrito de Sapucaia, estão fazendo uma nova hidrelétrica, com a água excedente que vai para lá. Depois passa em Ilha dos Pombos, uma nova energia gerada
pelo Sistema Light, a outra lá de Antas, lá em Sapucaia, é Furnas que está fazendo. Mais uma usina gerando energia. Então, essa água é de uma extrema importância para o Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a política nossa, os comitês de bacia, nossos prefeitos, o nosso vice-governador Pezão, tenho certeza que vai entrar firme nisso, o próprio governador Sérgio Cabral, nossos deputados terão que realmente trabalhar firme, porque o projeto está em pleno andamento lá no estado de São Paulo. Então, o Rio Paraíba do Sul é da maior importância, porque são mais de 10 milhões de pessoas que dependem exclusivamente da água dele. É feita a captação, tratada e distribuída em todos esses municípios. Várias indústrias, várias populações que dependem desse rio. Então, acho da maior importância a gente estar focado nisso, as câmaras de vereadores, eu sou da parte de meio ambiente, vou estar trabalhando nisso em cima da Secretaria Estadual, pedindo aos nossos deputados, pedindo aí todos os prefeitos que realmente comecem a somar a força política para pedir que não se cometa esse crime contra o nosso estado do Rio de Janeiro. Já veio o royalties de petróleo, que já foi um mal terrível aí para a economia do nosso estado, que ainda não se concretizou, mas se acontecer é um desastre para a gente em termos orçamentários, e a gente precisa estar corrigindo isso. A outra coisa, por exemplo, eu queria chamar a atenção, a gente está vivendo um momento no Brasil, é essa coisa espetacular da prisão dos mensaleiros. Eu chamo a atenção que tivemos um super mensalão. Em Minas, foi o que teve no início, lá em 98, na época do Eduardo Azeredo. Lá foi onde nasceu toda essa história de mensalão, através das empresas de marketing, já era o próprio Marcos Valério que fazia isso. Apareceu agora em São Paulo o grande escândalo da Siemens, é uma empresa alemã, junto com a Alstom, que é uma empresa francesa, que também são desvios de milhões e milhões, pago em propina lá, já saiu agora a relação de secretários que hoje fazem parte do governo do PSDB de São Paulo. Saiu também um escândalo gigantesco dos fiscais lá, que fiscalizam o ISS da Prefeitura de São Paulo. Lá eles estão falando que vem já há bastante tempo esses fiscais, porque vocês viram aí as prisões, como é que foi o patrimônio gigantesco que esses caras acumularam. E tinha aquele mensalão também, que foi todo filmado, inclusive o governador renunciou, e ele ficou preso há algum tempo, eu não sei por que ele está solto. O Zé Roberto Arruda era um governador lá do Partido dos Democratas. Então, a gente tem observado a todo momento o número de escândalos que está surgindo, que sempre teve, simplesmente não eram divulgados. Então, a gente vê que isso tudo traz uma falta de credibilidade na política, traz um problema seríssimo, que vamos viver agora o ano que vem, que é o problema de bancar as campanhas eleitorais, como é que vai ser feito. Eu acredito que esses anos todos que a gente tem visto aí, que se busca aperfeiçoar um sistema político para fazer um financiamento mais limpo, mais correto, que a política hoje é caríssima, é muito difícil, as campanhas cada dia mais caras com os marqueteiros, e as pessoas realmente sabem que quem vai gravar um programa de televisão, quem vai botar carro de som na rua, tudo isso é muito caro. Hoje, realmente, quem entra na vida política pode ser tido como um maluco, porque a gente se expõe à nossa vida privada, à nossa vida da intimidade, é uma coisa realmente muito desgastante, não é fácil. A gente, para chegar a uma casa dessa, sabe o sacrifício, como é difícil, às vezes, a gente trabalhar no convencimento, que a credibilidade da política hoje anda muito em baixa, a gente, para poder chegar a uma casa dessa, é dificílimo. E eu estou vendo hoje que alguns desvios de conduta dos colegas que são do meu partido estão pagando muito caro. No dia 15 aí, foi feita a prisão da cúpula do meu partido. Eles hoje estão realmente passando lá no presídio lá em Brasília momentos muito difíceis. Vocês não imaginam para quem era um homem que tinha o Todo-Poderoso em Brasília. Ele hoje está lá com um kit presidiário na maior simplicidade do mundo. Ele que encaminhou a nomeação do cara que fez a condenação dele, ele encaminhou a nomeação do Joaquim Barbosa, José Dirceu. E a gente vê o Genuíno, que foi um guerrilheiro, que esteve lá no Araguaia, tem até alguns livros aí que contam essa história. Então não é fácil. Eu me sinto assim, atingido, em cheio,
por esse problema. Não é fácil. Imagino aí, população brasileira, um momento que a gente vai viver o ano que vem, uma nova eleição aí, como é que ela vai para as urnas? Com que otimismo, como é que a gente vai imaginar esse país? E cada dia estoura um escândalo em locais diferentes. Tivemos lá na capital paulista esse problema seríssimo, com o governo lá do pessoal tucano. Tivemos o problema seríssimo lá do Kassab, e agora está entrando até pelo governo do Fernando Haddad, são aqueles fiscais. Gente, não é fácil, não. A vida política, para qualquer cidadão hoje que pensar bem e achar a ética, a moral dele, é muito difícil. Realmente, tem que ter coragem, tem que se expor bastante para poder realmente vir trabalhar uma política, que eu fico imaginando assim. Acabamos de ler aqui uma peça que a gente chama de plano plurianual. É um plano que projeta um governo para 4 anos. Acabamos de ler uma peça que é a lei orçamentária anual, importantíssima. Importantíssima para a vida do município. Quanto que vamos arrecadar, quantos que vamos investir. Aí a gente precisa estar pensando na educação, na saúde, em pessoal. Eu acho que o dinheiro que investe em pessoal é o melhor investimento que pode existir dentro do município. 1 minuto, vereador. Porque é o dinheiro que a gente coloca para aquelas pessoas levarem para suas famílias, para ajudar a educar teu filho, para comprar material escolar, para estar ali realmente enriquecendo esse desenvolvimento. A gente bota num colégio de melhor qualidade, a gente retorna isso para o comércio, que faz girar uma certa economia do nosso município, e precisa se investir em saúde, educação, em comida, alimentação. A cesta básica encareceu muito. Então, são coisas que a gente tem que estar... O orçamento hoje que a gente vê, por exemplo, do município, eu posso gastar 60% com o pessoal, 6% vem para essa casa, 54% o executivo pode gastar com o pessoal. Então, a gente precisa estar dividindo melhor essa renda, uma renda que seja melhor dividida para que essas pessoas que levam esse município, que levam essa máquina pública, possam desfrutar dos melhores dias, do grande desenvolvimento que a gente prega por aí. Vamos agora na quarta-feira ali no Vale Verde, colocar lá uma internet, eu acho da maior importância, mas precisamos ver o lado humano, o lado das pessoas, o lado da gente, essas pessoas que vêm das classes humildes. A gente precisa realmente fazer a política reversa de atender bem essas pessoas. A política tem que ser um instrumento para trazer justiça social. Então, é para isso que eu vim para essa casa. Vou lutar aí para a gente ver se consegue, dentro dessa parte orçamentária, investimento em ser humano. Obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei 48/2013 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dá nova redação ao inciso 1 do artigo 3º da lei número 768/2004. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei 51/2013 do vereador Darley Gomes de Moraes, que altera para Humberto Amado dos Santos a atual rua denominada Rua Projetada, em Arrozal. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal com a palavra o vereador Alzimiro. Sábado eu passei o dia todo lá na Serra do Matoso. Tive uma grande felicidade de chegar lá, encontrei uma secretária e o Zé Lima, a secretária Carla, de Agricultura. Encontrei com ela lá e tive observando, gente, a estrada. Não existe mais condução lá para a Serra do Matoso, a população está isolada. E a estrada está impraticável. A estrada, inclusive no sábado, foi um dia de chuva, realmente é impossível. Não consegue se andar, você tem que andar de primeiro o tempo todo e é muito buraco, tem que estar desviando toda hora, um perigo cair naqueles abismos lá. Então precisa realmente uma atenção especial para aquela população que mora lá na Serra do Matoso. Não está fácil a vida dos moradores lá da Serra do Matoso. A Carla estava lá fazendo um evento lá sobre o negócio de vacinação de aftosa.
lá do pessoal que são lá os proprietários da parte do gado, e conversei bastante com ela. Fiquei feliz de ver, num sábado chuvoso lá, eles estavam lá atuando. Isso aí a gente quer parabenizar o pessoal lá que está ajudando aqueles produtores lá, porque realmente é muito difícil. Chama atenção, a gente acabou de chegar nessa sessão aqui, a chuva forte caindo aí, a gente precisa ter muita atenção aí com o pessoal da coordenação da Defesa Civil. A gente precisa realmente estar fazendo algumas obras emergenciais. Acho que o nosso governo tem que dar uma chacoalhada aí para ver o que está acontecendo nas equipes aí de projeto, nas equipes aí que trabalham a parte administrativa, para ver o que está acontecendo aí com licitação, porque a gente tem visto colégios, a gente precisa de uma atenção melhor aos colégios. Tive reclamação sobre a situação do Colégio da Caiçara. A gente precisa dar uma atenção especial aí aos colégios, ao futuro nosso do município, aí, dessas crianças que precisam dessas escolas para estar dando cidadania a eles, para eles não ficarem sempre alienados a esse sistema nosso aqui de estar indicando um ou outro aí para poder conseguir algum tipo de ocupação profissional, arrumar algum emprego. Então eu chamo a atenção para que tenha realmente uma equipe de pronto apoio para atender as emergências dos colégios, seja torneira, banheiro, iluminação, gente. A gente tem que ter uma equipe aí especializada nessa parte. A gente precisa realmente uma equipe que tem ali, a gente chama de GPA, uma equipe de pronto apoio aí para trabalhar são muitas unidades aí, são vários colégios. A gente precisa de uma atenção aí, não é difícil de formar uma equipe aí, que a gente bote um bombeiro hidráulico, um eletricista, bota um pedreiro lá junto com outro marceneiro para poder ver uma fechadura, ou ver alguma coisa de uma luminária, uma janela, qualquer coisa que seja, uma porta que empenou. Eu acho da maior importância que a gente dê uma atenção. Não é difícil de montar isso, não é difícil de operacionalizar isso. A gente precisa realmente aí trabalhar uma equipe que venha dar uma atenção a essas crianças. A gente sabe que criança, geralmente, quando ela tem a sua saúde plena, ela é uma criança, às vezes, mais arteira, pode acontecer um problema de quebrar lá um problema no banheiro, um entupimento de um banheiro. A gente precisa realmente, hoje, dar uma atenção especial a isso. Pelo que eu vejo, tem a parte da saúde aí, tem funcionado aí a contento. Eu tenho aí conversado, o Charles acabou de encaminhar um documento para a gente vê que realmente está surgindo com uma vivacidade muito grande, uma competência muito grande para administrar lá a Secretaria de Cultura. Então, tudo isso a gente tem observado, isso chega às pessoas comentando com a gente, e o outro ponto é o problema das obras. Nós tivemos aqui na semana passada toda aquela conversa sobre as empreiteiras que não estão aí tocando mais as obras, está praticamente paralisada. A gente precisa, porque isso é um investimento, é dinheiro público que está lá investido naquilo. Hoje nós vivemos um momento, o prefeito nosso é bem entrosado com o governo do Estado. O governo do Estado é extremamente bem entrosado com o governo federal. Não existe um momento melhor para esse município desenvolver do que seja uma política nas 3 esferas, todos eles bem antenados, são bem harmoniosos pelo lado político. A gente está vendo no Rio de Janeiro as obras acontecerem. Ontem nós vimos lá a derrubada. Chega ao ponto do Rio de Janeiro hoje, está desfazendo obra para fazer outra. O Eduardo Paes está com volume de dinheiro que ele nunca viu na história desse país. Olhem, o Rio de Janeiro virou um canteiro de obras gigantesco. Só ontem, foi 1.050 metros de viaduto colocado no chão para fazer outra coisa lá, para dar uma visibilidade bonita para dentro do mar lá e gastando, mas gastando com vontade. Lá não tem miséria. Está gastando mesmo com tudo. Então, isso a gente tem observado, precisamos trazer um pouco desse recurso para o nosso município. Eu sempre fui favorável, se for preciso, a gente vai com a bancada de vereadores, vamos ver a hora que vai fechar os orçamentos, que a gente precisa estar lá observando, a hora que vai ter as emendas parlamentares, para a gente botar dinheiro para esse município. A gente precisa realmente dar um salto na frente aí, para estar trazendo um recurso aqui. O nosso município, a gente sabe muito bem, o FPM, ele é vinculado diretamente à parte do IPI.
O IPI, com essas isenções que foi dado na linha branca e nos automóveis, caiu a receita do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. Então, a gente tem que estar correndo de outra forma para compensar essas perdas que nós podemos ter nos nossos orçamentos. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar lutando politicamente, vamos a Brasília, se for preciso a gente vai lá na Alerj, no Rio de Janeiro também, vamos pedir os deputados ligados aqui ao nosso município, para que a gente coloque algum recurso aqui, que a gente precisa, essas obras nossas aí que estão paradas, importantes aí, da parte ali do Saroli. Eu tive na quarta-feira, eu fui lá na quarta-feira, lá em Valença, vai fazer um hospital de referência lá, que eles fazem uma filmagem da maquete, como é que vai ficar o hospital, vai ser uma coisa extraordinária. A Santa Casa de Misericórdia de Valença, que estava abandonada, o governador foi lá junto com o Luiz Fernando Pezão, vai fazer um hospital de primeiríssimo mundo lá em Valença. Vai fazer hoje uma nova estrada de Valença à Barra do Piraí. Almeida Filho, que já está lá contratada, já começou a botar algumas máquinas, vai abrir aquela estrada, vai fazer um asfalto ali, que vai ficar uma coisa de primeiro mundo. A gente precisa trazer recursos para cá também. Estava o André Correia, Sérgio Cortes, estava o Pezão, estava o Sérgio Cabral e estava um Vinícius, que é secretário hoje da terceira idade. Inaugurou em Taboas, que é um distrito de Valença, uma academia, de Valença não, de Rio das Flores, acho que é Valença Rio das Flores, que é no meio ali, uma academia dessa que é ao ar livre, a terceira idade, e lá inauguraram a estrada que pega em Rio das Flores, vai até Andrade Pinto. Então, gente, são recursos. O Estado está investindo, o hospital lá, já Concrejato, já está lá dentro trabalhando. Se sair o que mostrou na filmagem lá, vai ser uma coisa maravilhosa para a gente aqui, porque inclusive vai ser um regional. Então a gente precisa trazer algum recurso para a gente fazer um CTI avançado aqui. Temos tantos acidentes aqui que dá nessa Serra das Araras. Precisamos realmente hoje, a ortopedia ali da parte da dona Lindu, que é a mãe do Lula, que deram naquele hospital de Paraíba do Sul, hoje está saturado, não consegue atender tanta gente lá, a demanda é muito grande. Então, a gente precisa estar lutando para trazer mais recursos aqui para o nosso município. Então, hoje nós temos na Assembleia Legislativa uma série de parceiros aqui que são do sul do Estado, o próprio nosso vice-governador. Lá em Brasília, temos também pessoas que olham sempre o Pezão com bons olhos para poder estar ajudando nesse aspecto. Então, a gente precisa compensar o nosso município aqui com mais recursos aqui para a gente atender uma série de coisas. Hoje a gente tem a Beira Rio para fazer, tem lá na subida da prefeitura aquele desmoronamento, tem lá indo ali para o Saroli também, aquele desmoronamento. As chuvas estão chegando, nós ainda até agora não saímos ainda do primeiro passo, a gente precisa ver se aquilo está licitado, se aquilo realmente vai entrar já tem projeto pronto lá, ou tem um projeto básico, depois do projeto executivo. Precisamos realmente estar olhando para esse lado. A gente acabou de ler essa peça orçamentária que fala dos 163 milhões. Gente, 163 milhões para o nosso município, com a quantidade de habitantes que nós temos, é uma excelente renda per capita. O nosso gestor conhece essa máquina como ninguém. Ele tem 20 anos dentro de uma máquina, 8 anos como vice-prefeito. Eu duvido que alguém tenha a melhor capacidade de conhecer a máquina, como o nosso doutor Luiz Antônio. Então, a gente quer ver essa máquina realmente começar a sair, a começar realmente a andar, a ver essas obras acontecerem. Nós temos lá a série de projetos, às vezes as nossas indicações aqui para serem atendidas, coisas às vezes tão simples. Então, isso eu peço encarecidamente, estamos caminhando para terminar o ano. A gente viu que realmente se preparas uma casa, está preparando a casa para poder, quem sabe, começar a trabalhar firme para o nosso ano que vem agora. Eu estou rogando a Deus, pedindo a Deus, a gente está vendo as chuvas aí, vamos rogar novamente aí para ele amenizar, que não traga nenhum problema de vítima aqui para o nosso município. Mas não é fácil, não. Hoje as reclamações que a gente ouve na rua, nós somos, às vezes, esse link aí entre executivo e aqui a nossa Casa Legislativa. O que a gente recebe de reclamação é um número muito grande. Eu estou bastante preocupado. Esse tempo nosso, a chuva, a gente tem visto aí 3 dias consecutivos de chuva, agora à tarde uma chuva mais forte, isso deixa a gente extremamente preocupado. Eu estou aqui para ajudar, só que tem um limite. Eu sempre tenho falado com as pessoas que têm reclamado para mim, a gente tem um limite. Eu depositei a confiança nessa dupla,
Francisco Perota, Luiz Um Antônio. minuto, vereador. E, sem dúvida nenhuma, eu estou sempre em contato com eles, tenho o maior carinho, o maior respeito. Quanto um governante trabalha bem, todo um município sai ganhando, porque as populações ali que precisam dele vão ser realmente beneficiadas com uma boa política, uma política voltada para as áreas carentes, para as pessoas que precisam realmente aí na área de saúde, educação. Chama atenção também que a área de segurança pública precisa de uma atenção especial. Os bairros aí hoje estão sendo poucos policiados, acabamos de ver aqui, agora há pouco, até a lei do silêncio não está sendo respeitada, uma lei, inclusive, que passou por essa casa para ajudar a reforçar já aqueles que precisam de um sossego para descansar, para trabalhar no outro dia. Então, a gente precisa de um policiamento mais rigoroso aí em algumas áreas. Precisa realmente esses policiais estar percorrendo mais essas áreas onde, às vezes, Caiçara, Varjão, ali na Jaqueira, precisa realmente de uma atuação melhor aí da nossa polícia ostensiva, a polícia militar. Então, vamos pedir o nosso comandante aqui da 8ª Companhia, o nosso tenente Giroles, que reforce essa parte aí, porque é muito importante. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Eu queria fazer aqui algumas colocações, e pegando um gancho nos comentários do nobre vereador Alzimiro, a gente percebe o quanto é difícil lidar, né, atuar na vida pública à medida em que a gente se envolve com a política. Há alguns anos atrás, quando eu fiz a opção por me candidatar e tentar um cargo, né, uma vaga nessa casa, uma cadeira nessa casa, eu tinha a exata noção de que as responsabilidades atribuídas a um vereador são muitas, apesar de alguns entenderem e colocarem até de uma forma vil e covarde que questionar o porquê da existência da Câmara de Vereadores, né? Nós temos pessoas esclarecidas que, infelizmente, que questionam, né? Pessoas envolvidas, inclusive, no atual governo. Mas isso é uma questão para se discutir mais adiante, até porque eu vou questionar a pessoa que fez essa colocação. Bom, eu vejo, nobre vereador Alzimiro, a sua insatisfação, pude perceber a sua emoção ao falar sobre o assunto, sobre a questão dos mensaleiros. Mas o fato é que não, como já dito aqui por mim antes, né, eu vou repetir, o fato é que não se trata só do PT. É triste, né, ser o PT nesse momento, o alvo, né, os condenados aí são do PT, mas nós sabemos que não são só do PT, são também de outros partidos. Isso acontece há muitos anos na história desse país. Essa covardia, essa canalice que é feita com os recursos públicos, com o cidadão brasileiro, é uma coisa muito antiga, de tempos. Então é um vício, é um ranço, é uma doença, né, um câncer que precisa ser extirpado. E para a gente conseguir isso, é importante que a população, é importante que o cidadão esteja esclarecido, que ele seja bem formado, que ele tenha educação. Porque princípios, né, a família dá, a questão moral e ética é coisa que se adquire à medida em que se desenvolve. Isso a gente pode aprender em casa, né, a questão da honestidade, mas nós precisamos mudar o quadro e eliminar essas pessoas ruins, essas pessoas que fazem tão mal ao nosso país, à história política desse país. Nós temos um grande número hoje de cidadãos, vereador Zumiro, de políticos, né? A gente, na condição de político, fica difícil falar do político, porque a gente não tem, né, acaba se colocando dentro se misturando, né, que é um fato, nós fazemos parte do grupo. Mas é muito difícil, a gente sabe que a grande maioria, infelizmente, é corrupta. E grande parte também da culpa é do povo, porque o povo ajuda a corromper. Existe esse lado também. O povo tem que parar com essa coisa de negociar, de trocar. Tem que exigir do político que ele atue com responsabilidade. Que ele atue de uma forma séria, honesta, decente. Que ele possa realmente prestar um serviço para a sociedade. E não
não é atuar da forma que atua, que nós temos visto por aí. São realmente muitos os casos de desvio de recursos, de verbas. O que já se desviou de dinheiro desse país nesses últimos anos, nesses últimos 30, 40 anos, daria para se construir um outro país, daria para se fazer um outro Brasil. Temos grandes exemplos aí, obras faraônicas, como é o caso da Transamazônica, que nunca se concluiu, e não sei se vai se concluir um dia. Eu acho que vão ter que retomar, vão ter que refazer tudo novamente, porque faz um trecho, para, faz um outro trecho, para, vão lá, roubam os trilhos, roubam a pedra, roubam... E a coisa não caminha. São muitas as obras. Eu conheço a Transamazônica, eu estive lá, conheço trechos, né? E a coisa não caminha. O Brasil sofre hoje, como o Brasil tem batido recorde de produção em diversas áreas, principalmente na área agrícola, mas não consegue escoar a sua produção, porque não tem estrada, porque não se investiu no modal, em transportes que viabilizem, que possibilitem realmente, que sustentem esse crescimento. Onde é que está o dinheiro? O dinheiro foi desviado, o dinheiro foi roubado. E nós estamos aí, né, submetidos a isso, a essa corja de vagabundos, né, que, infelizmente, estão aí nos cercando, nos rodeando, nos ladeando, nos tomando, né, o nosso dinheiro, os nossos recursos. Volto a repetir, nós temos que ter atitude. O voto muda isso. O povo tem que votar e votar bem. Não sou... Tem pessoas... Esses dias eu vi uma matéria sobre uma determinada cidadã aí, fazendo uma campanha contra o voto, que não se deve votar em político. O interessante é que essa pessoa foi eleita pelo voto. Ela tem um cargo, uma função que a elegeu através do voto. Então há uma incoerência muito grande, né? Essas pessoas que são líderes, são pessoas que têm essa posição, deveriam ter mais responsabilidade com o que falam. Questão em relação às obras, vereador Zumiro e senhores colegas, nós temos uma questão hoje. Essa semana, se não me engano, é a última semana para a liberação das emendas parlamentares. Cada deputado tem direito a 14 milhões de reais. Mas me parece que existe uma lei, uma regra, uma regulamentação agora, que determina que 50% desses recursos sejam destinados à saúde. A saúde precisa de investimentos, nós sabemos disso. Mas existem peculiaridades, cada cidade tem a sua história. Há cidades como a nossa, o caso de Piraí, que já tem um investimento bastante razoável, né, na saúde, e nós hoje demandamos por investimentos em outras áreas. Por exemplo, infraestrutura. Então, eu acho que deveria haver um entendimento, caberia talvez uma discussão, uma nova discussão, junto ao governo federal, junto ao Congresso Nacional, para que, e a presidente Dilma, no caso, para que essa normativa fosse alterada. Porque nós temos hoje necessidade de fazer as obras que o senhor comentou aqui. E eu até posso informar, eu tenho algumas informações a respeito, algumas dessas obras devem ser licitadas já nos próximos dias, uma ou duas. Uma outra está um pouco mais complicado, porque os recursos que seriam oriundos da União não se conseguiu liberar. Existe uma dificuldade, uma burocracia muito grande, e que é o caso da obra do Sarolha, uma obra no valor de R$ 1.200.000, e esses recursos deverão vir do Estado. Já há uma negociação com o Estado, já há um entendimento com o governador Sérgio Cabral para que esse recurso seja liberado para execução dessa obra. A obra do asilo também está bem adiantada, a questão do processo licitatório, o projeto está pronto, o edital está pronto, é uma obra em torno de R$ 900.000. E também a obra de Arrozal, a ponte de Arrozal, e não será só a ponte, ali haverá uma intervenção maior, né? Não será somente a ponte. Tem um muro de contenção a ser feito e também a drenagem daquele local será feito, segundo informações, eu fiz esse questionamento e recebi essas informações. Então, nós vamos torcer para que essas obras realmente aconteçam, para que a gente possa, enfim, dar esse retorno, essa satisfação à sociedade que tanto nos cobra por respostas. Eu tive uma conversa com o prefeito e aquilo que falei aqui em plenário, repeti para ele, falei da minha insatisfação para com a falta de informação, para com a falta de diálogo, de entendimento entre essa casa e o Executivo. Fui bastante objetivo, bastante explícito com ele, como não poderia deixar de ser, até por se tratar de uma pessoa amiga,
eu disse a ele o quanto eu estava insatisfeito pela falta de atenção, pela falta de comunicação para com essa casa. Em especial, falei de mim, falei dos senhores vereadores também, mas disse que eu estava muito insatisfeito, que entendia que um governo democrático, um governo feito com amigos, com parceiros, como é o caso, essa casa é uma casa amiga, uma casa parceira, merecia um tratamento diferenciado, merecia um tratamento melhor. O prefeito entendeu, concordou e prometeu que fará com que essa comunicação, com que essa interação seja mais rápida, mais objetiva, e dessa forma, então, possa nos trazer aí as informações que nós precisamos para passar para os nossos cidadãos. Era isso. Obrigado, senhores. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Sempre ficamos, né, apreensivos, querendo que as coisas deem certo, buscando uma solução. E, às vezes, a solução ela já até existe e a gente está buscando por ela. Eu, enquanto o vereador Alzemiro falava, né, de uma equipe que existe de manutenção, até pelo fato do vereador, não sei se desconhece ou não, e em conversa aqui com o vereador Mário, ele estava até informando o vereador Alzemiro, talvez o senhor não tenha essa ciência, como eu também não tinha, fiquei sabendo pelo vereador Mário Hermínio, que essa equipe de manutenção ela já existe. Eu gostaria muito de saber, né, se ela existe de fato, onde ela está e quem são as pessoas que a compõem. O senhor tem conhecimento, vereador? Não podemos nem discutir agora, que vou quebrar o protocolo, né, senhor presidente? Existe carpinteiro, existe pedreiro, existe eletricista, existe todo tipo de mão de obra. A prefeitura tem equipe em todas as secretarias. Então, o que falta hoje é uma execução. Mas também nós temos um problemazinho, que muitos desses funcionários têm desvio de função. Então, um é vigia, o outro vai para outro lugar, o outro está doente, o outro... É o que eu vejo sempre, o comentário é esse. Mas que existe esses profissionais na prefeitura, existe. E existe... não é nem cargo comissionado, existe efetivos. O vereador Darley mesmo tem pessoas lá em Arrozal que tem essas profissões que ele trabalhava junto com ele. Entendeu? E todo o município tem. Agora, o que falta é exatamente aquilo que nós falamos na sessão passada. Precisa de ação, precisa de trabalho desses secretários que façam a execução desses trabalhos. Existe a equipe. O que falta é ação. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador, pelo esclarecimento. Boa noite. Não temos mais vereadores inscritos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, 26 de novembro, corrente ano, hora regimental.